contradições da esquerda. Uma das coisas que mais me incomoda no campo da esquerda. Aliás, tem algumas coisas que me incomodam, mas eu vou falar de uma aqui agora, que é uma espécie de autofagia. A gente pode pensar em autofagia como autocanibalização. Então, eu vou fazer um pequeno histórico aqui da esquerda ao longo do século XX, em linhas gerais, para a gente entender o pé que a esquerda está hoje em dia. A esquerda nasce com Marx e toda uma questão voltada para distribuição de renda. A gente sai da Idade Média, entra na modernidade, as indústrias são o novo motor da economia, você tem o processo de modernização, de transformação do mundo medieval no mundo moderno, cidades, indústrias, transporte, comunicação, tudo isso faz parte do mundo moderno e não tinha nada disso na Idade Média. O que acontece? A modernidade promete o quê? Igualdade, liberdade e fraternidade. Ela cumpre? Não. E aí você tem uma figura como Karl Marx que vai apontar essas contradições e dizer, olha, a gente passou da Idade Média para a modernidade, a gente prometeu uma série de coisas e o que a gente faz? Continuamos deixando 97% da população na miséria, só que a miséria mudou de roupa. Antes ela tinha a roupagem camponesa, agora ela tem a roupagem operária. Bom, e aí ele escreve sobre uma possível saída utópica, né, projeção, para esse impasse, que é, uma vez que agora a gente tem indústrias que produzem mais rápido, de maneira mais eficaz, por que a gente não distribui isso de uma forma mais igualitária? Porque o capitalismo é feito de donos de meio de produção que ficam com o excedente da produção, certo? Então toda essa esquerda que nasceu no final do XIX e veio adentrou ao século XX, é uma esquerda pensando em distribuição de renda. Essa esquerda começou a ser modificada a partir da contracultura, da década de 70, dos movimentos de contracultura, e aquilo que eram os marcadores da identidade moderna, classe, gênero e nação, deram lugar à identidade, às tribos, a outros marcadores como sexualidade, gênero também, cor de pele, o feminismo, né, as mulheres, o papel das mulheres. Então, a questão da identidade na pós-modernidade, que é ali depois da contracultura, ela é complexificada, ela passa a ter outros marcadores e outras questões envolvidas que não a nacionalidade, qual é o seu gênero e qual é a sua classe social. Isso, então, fez com que a esquerda se voltasse para uma outra lógica que não era a da distribuição, que era a do reconhecimento. Então a gente sai da redistribuição como principal agenda política da esquerda e entra no reconhecimento. Então, identidades que eram tidas como a margem da sociedade começam a reivindicar estarem no centro também. É por isso que hoje o lugar da propaganda, do marketing é tão importante para certos grupos identitários. Essa mudança de paradigma, de agenda da esquerda, gerou uma clivagem dentro da esquerda e gerou uma autocrítica dentro da esquerda, porque tem uma galera que está preocupada ainda com redistribuição e uma galera que está enfocando no reconhecimento. Então esse é o primeiro ponto, essa primeira contradição. Não é uma contradição, isso aqui é apenas uma passagem histórica. Então começa esse processo de autofagia, né, de briga interna, porque não tem uma agenda só, tem duas agendas, e duas agendas que são bem diferentes. Uma está enfrentando o capitalismo, a outra está esposando o capitalismo, casando com o capitalismo, falando, tá tudo certo com o capitalismo, eu só quero o meu espaço dentro dele, meu espaço garantido. Dá para entender? Então já começa uma briga enorme. Dentro aí da esquerda reconhecimento, você começa a ter muita briga interna. Eu acho que um exemplo concreto, recente, é o da Erika Hilton.
ela gerou um debate intenso e uma briga entre o campo das feministas. Feministas que consideram mulher trans mulheres que podem ser capazes de levar a agenda feminina de uma maneira geral, e mulheres que entendem que não, que na hora que uma mulher vai ocupar um cargo, vem uma mulher que na verdade não é mulher. Então tem essa discussão de base. O que é uma mulher? Só que a complexificação disso vai levando a discussões profundas e, de novo, sem consenso nenhum. E aí, de novo, com as redes sociais, com a cacofonia, com a necessidade de lacração, com necessidade de engajamento, isso tudo vira uma briga feroz nas redes sociais. E aqui isso leva a uma profunda cacofonia, a uma falta de consenso, que no final das contas é ruim para a agenda da própria esquerda. Então essas contradições que eu estou apontando são contradições que acabam limitando a agenda da esquerda, que acabam travando, que acabam complexificando a agenda num tal nível que você arrebenta com a lógica mesma da política, que é, volto, a formação de consenso.